Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Victor Osimhen, porque, segundo o jornalista Nizar Quinzela, ele está aberto a uma transferência para o Chelsea, né? A gente teve notícias de rumores, né, o Chelsea está interessado, né, vai fazer uma sondagem a Nápoles, mas fato é que agora que se aproxima a janela de janeiro, esses rumores tendem a se intensificar, tendem a ser variados, né? O próprio Nizar fala que o Chelsea ainda olha para possíveis alternativas, o Ivan Toney é uma delas, né? Eles chegaram até a referir de novo o Antônio Nusa, que não faz muito sentido ali, até mesmo ele fala que é mais um jogador de lado do que um 9, mas a questão é que o Osimhen cada vez mais parece o alvo prioritário do Chelsea e o fato dele estar aberto a uma transferência é muito positivo. E assim, antes que falem da credibilidade do jornalista, o Nizar Quinzela é um jornalista que, a meu ver, acertou muito nessa janela. Ele foi o cara que cravou antes de todo mundo o Nicolas Jackson. Ele também foi muito bem nas negociações do Caicedo e de outros jogadores. Então, assim, ele tem se mostrado realmente confiável. E, assim, já teve um tempo que o Quinzela era um dos mais confiáveis, né? Ele passou um hiato aí já, não conseguindo tanta grande notícia, mas nessa janela em si ele foi muito bem. Agora, falando sobre o Osimhen no Chelsea, essa possibilidade, acho que tudo isso é amplificado, né? Porque o Mikel, que é ex-jogador do Chelsea, né? Inclusive até uma saga de transferência bacana, né? Que ele quase foi jogador do United, chegou a ser anunciado pelo United, tem até vídeo de coletivo com a camisa do United, mas de última hora ele foi pro Chelsea, né? É um jogador nigeriano, muito bom, né? Subestimado, né? Não é um dos mais lembrados quando a gente lembra de meio campo do Chelsea, inclusive a gente tem antes dele entre os africanos o Essien, que recebe acho que mais lembranças do que o Mikel, mas a questão é, fez um podcast, né? E convidou o Osimhen participou, eles ficaram lá falando por muito tempo, né? E assim, né? Ele falou, chegou a falar também, assim, sem papas na língua, que ia trabalhar com um agente para trazer o Osimhen para o Chelsea, né? E a reação do Osimhen, que não ficou irritado, porque normalmente o jogador fala um negócio desse, né? Que ele vai, vou trazer você pro meu time e tudo isso, e às vezes o cara fica irritado. Ele reagiu super bem, deixou o torcedor do Chelsea empolgado, né? E assim, né, é aquela história, ele até cita nesse podcast sobre a Arábia Saudita, né, que eles ofereceram pilha de dinheiro, né, falaram que toda vez que ele rejeitava uma oferta, eles viam com uma oferta ainda maior, né, ele ficou assustado com isso, né, é o modus operandi que vai se intensificar, a tendência é que a Arábia Saudita deva ter cada vez ofertas maiores para grandes estrelas da Europa, mas a questão que a gente coloca do Osimhen é um jogador jovem, ele, eu acho que tem ciência que é um dos melhores atacantes do planeta, e assim, é aquela história, né, ainda tem coisa pelo qual lutar no futebol europeu. Acho que antes de olhar a questão de dinheiro, e vamos ser sérios, ele não ganha pouco dinheiro atualmente, né? Ele vai olhar também para a questão competitiva, ganhar títulos, o legado dele como jogador de futebol. Para muita gente isso não importa, né? Tem gente que acha que o cara só joga por dinheiro, mas tem gente que quer realizar sonhos dentro da sua carreira como jogador de futebol. Ele sempre falou que jogar a Premier League é um grande sonho, e isso ajuda o Chelsea, né? E vamos lembrar, a Premier League ela tem assim, uma influência muito grande, né, entre os jovens jogadores africanos. É só olhar também essa história de grandes craques da África, né? Por exemplo, Drogba fez carreira pelo Chelsea, Essien. O Chelsea, inclusive, é um clube muito popular na África por causa de figuras como essa, né? O próprio Eto'o jogou pelo Chelsea, fez a carreira dele mais pelo Barcelona e pela Inter de Milão, mas assim, né? Ele jogou pelo Chelsea também. Então, é aquela história, né? Os africanos, eles têm um respeito muito grande pela Premier League, né? A maioria dos jogadores que surgem lá querem jogar por lá. E assim, o Chelsea tem uma oportunidade na questão de aproveitar o contexto. O Osimhen só tem essa temporada e a próxima de contrato com a Napoli, e a Napoli, por mais que seja um negociador duro, ela não é estúpida. Então, assim, eles sabem que o Osimhen é um jogador extraordinário, é difícil substituir, mas ao mesmo tempo, se ele sai de graça, você está jogando mais de 100 milhões de libras no lixo, e é um clube que não tem o direito de fazer isso, não pode se dar o luxo disso, porque a gente está falando do campeonato italiano, que inclusive está com receoso na questão de futuro, pela questão de direitos de transmissão, porque os contratos firmados são muito menores, por exemplo, do que há na Inglaterra e em outras ligas, né? E assim, os clubes estão faturando, sei lá, 200, 300 milhões, e a Napoli não é, por exemplo, o mesmo faturamento de Milan, Inter de Milão, Juventus. Então, ela está um degrau abaixo na questão de faturamento. A Napoli possivelmente deve faturar 200 a 250 milhões de libras. Imagina você vender um jogador por mais de 100 milhões de libras, né? O cara sozinho vira 1/3 de todas as suas receitas no ano, né? O quanto isso não permite você fazer mais e atrás no mercado de jovens talentos, que é algo que a Napoli sempre fez muito bem. O próprio Osimhen é um exemplo, né? Apesar
dele já ter sido um cara mais consolidado quando contratado, era um dos artilheiros da Ligue 1, e assim, né, o Kvaratskhelia é um bom exemplo, né, a Napoli peneira muito bem o mercado, é por isso que ela se mantém forte. Então, um dinheiro desse entrando permite eles fazerem muitas investidas e ir atrás no mercado de vários jogadores jovens e talentosos e consolidar esse ciclo de lapidar jovens atletas, transformá-los em jogadores melhores e vendê-los também por quantias maiores, evidentemente usando eles da melhor maneira possível para amplificar os desempenhos da equipe italiana. Então, é aquela história. Fica uma questão de tempo de quando o Osimhen vai sair da Napoli. Eu acho que ele não vai fazer a carreira toda dele por lá. É um jogador de 24 anos, tem tempo para ir para outras ligas europeias e acredito que ele vê com muitos bons olhos a Premier League. E o fato dele estar disposto a se juntar ao Chelsea, né, é uma notícia muito positiva, porque eu não sei se isso vai condicionar também a questão de desempenho, se o Chelsea vai alcançar um top 4 ou não, mas acho que assim, ele vê um time que parece estar um atacante de voar. Acho que é a impressão que me dá do Chelsea desde a temporada passada, né? Não acho que o Chelsea da temporada passada era um completo desastre em termos de futebol jogado, né? Ó, o final de temporada foi horrível, mas sempre deu aquela impressão, né? Um time que cria jogadas, às vezes não tem ninguém para capitalizar. Eu falava, o Chelsea estava um 11,5 de possivelmente brigar por um top 4 na temporada passada. Título é demais, né? Agora, o Chelsea de hoje claramente está um centroavante de elite, de competir muito, né? A gente viu o jogo ontem contra o City, apesar do gol do Nicolas Jackson, ele participou muito pouco, ele não ofereceu tanto perigo, ele aproveitou uma oportunidade, é o que o centroavante faz, né? Deu um rebote, ele estava lá bem posicionado para capitalizar. Mas a questão é, um 11,5, a gente viu em várias partidas, ele poderia ser a diferença do Chelsea sair de uma derrota ou um empate para uma vitória. E eu acho que um jogador olhando para o clube, da maneira que ele desempenha, eu acho que ele vê isso e fala, eu me encaixo bem aqui e eu acredito que eu posso levar esse clube para outro nível. E o fato de vários jornalistas já estarem começando a colocar o Osimhen como uma grande prioridade do Chelsea tende a caminhar para isso. Mas aí também resta saber, o Chelsea está disposto a esperar essa temporada e assinar com ele lá no verão da próxima? E se o Chelsea não estiver classificado para Champions ou competições europeias, ele mesmo assim vai? Eu não acho que a questão de dinheiro vai ser o grande problema, porque o Chelsea tem sido bem habilidoso ali com as questões fiscais e tem mais jogadores para vender. Chalobah, Lukaku, Kepa. Só nisso já deve conseguir mais 70 milhões de libras. E assim, com vendas elas pesam muito em contabilidade e no final das contas acho que dá para realizar um negócio de mais de 120 milhões de libras. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas é legal saber aí que o Osimhen está disposto a jogar pelo Chelsea mesmo com todas as dificuldades. Mas é um clube grande e a gente sabe que o elenco é bom e tem potencial. O jogo contra o City mostra que o Chelsea pode competir. Eu acredito assim que com o retorno do Nkunku e do Lavia, a tendência é os desempenhos do Chelsea melhorarem. Não sei se vai acontecer, mas a tendência é essa, né? Vamos ver se ela segue e se o Chelsea vai conseguir subir mais na tabela, porque a gente esperava um Chelsea perdendo mais jogos na sequência difícil, consegue vencer do Tottenham e compete muito bem contra o City. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.